Olá, boa tarde, internautas da TV 247. Eu sou Daiane Santos, estamos aqui em mais um programa Estado de Direito com o professor Pedro Serrano. Professor, tudo bem? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem, né? Hoje a gente vai fazer um programa que eu considero muito especial, né? Porque a gente vem de um processo de golpe, depois do impeachment da presidenta Dilma, e a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos um acirramento em tudo que se trata sobre direitos humanos, né? Neste mês de dezembro, se completou 71 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ela tem uma importância histórica, mas também tem uma importância na vida, no cotidiano das pessoas. A gente vai tentar tratar um pouco mais sobre isso, para a gente, primeiro, desmistificar certos conceitos, né, que são repassados ou pelas redes, ou pela TV, ou pela mídia, de modo geral, mas também para a gente entender qual a importância desses direitos humanos e como eles surgiram. Professor, queria que o senhor abordasse primeiro esses 71 anos da Declaração Universal. Qual a importância e em que momento ela surge e para o mundo, né? Porque não é só para o Brasil, mas para o mundo todo, né? Bem, a questão dos direitos ela é muito antiga, né? Ela remonta ao período axial, professor, por exemplo, aqui no Brasil, o professor Fábio Conder Comparato corretamente observa isso numa obra monumental sobre o tema, né, que ele tem. Então, se você for ver, a história humana inteira teve permeada por isso. A cristandade é fundada, talvez seja a grande força cultural que influenciou nós, hoje em dia, para constituirmos essa ideia de direito, né? Do profeta Paulo a expressão, todos somos filhos do mesmo Pai, né? Isso é a essência dos direitos, quer dizer, todos nós somos membros da mesma comunidade humana, irmanados que somos, e logo essa igualdade inerente, mínima, que todo ser humano tem com relação dá origem aos direitos. Se eu sou igual ao outro, eu não posso ser dono do outro, logo eu tenho que ser livre, e daí vem a liberdade, né? Por exemplo. Então, a partir dessa virtude soberana, como fala de Work, que é a igualdade, se erigiu, vamos dizer, os demais direitos, né? Da modernidade, eles surgem de uma forma idealista, que é a forma inicial, né? No primeiro momento, vamos dizer, do capitalismo, e ele surge, vamos dizer, você tem na Península Ibérica, com o desenvolvimento do capitalismo comercial lá, tem, vamos dizer, talvez o surgimento mais intenso dele e tal, mas eu acho que ele ganha um acabamento mais interessante. Tem um primo meu, Silvio Serrano, que ele é um pesquisador de filosofia do direito e de direito constitucional e de filosofia geral também. Ele fez lá na Sorbonne um estudo e trouxe para o doutorado dele aqui na FELET da USP, exatamente onde ele estuda isso que eu vou falar agora, que é, vamos dizer, o constitucionalismo protestante. Esse foi um elemento muito importante na construção dos direitos, né? Ele começa fundamentalmente com os huguenotes franceses, os calvinistas franceses. Isso na época das guerras religiosas, lá do século XV, né? Século XVI, perdão, né? Em que eles discutem a figura da tirania, que é um debate antigo na filosofia política, o que é o tirano. E eles vão classificar o tirano, ou qualificar o tirano, isso dentro já da modernidade, como aquele soberano que não observa os direitos naturais. E por direitos naturais, vamos dizer, o direito de consciência religiosa, o direito à livre expressão, o direito à propriedade, o direito a ir e vir, ou seja, uma série de direitos essenciais que eles acreditam na época que são dados por Deus, vamos dizer, na própria, quando constitui a natureza humana, quando constitui o ser humano. Somos todos filhos do mesmo Pai, como dizia Paulo, logo os membros de uma mesma comunidade humana, dotados, portanto, de um mínimo de igualdade, e esse mínimo de igualdade gera liberdade, porque não podemos nos apropriar um do outro, ou seja, é da natureza humana. E o soberano, que não observa esses direitos que são inerentes à natureza humana dadas por Deus, né, ele seria um tirano. E aí o interessante, como tirano, ele legitima um dos direitos que talvez seja o direito eixo dos direitos naturais, que é o direito à resistência. Se o soberano não observa os direitos, surge o direito à resistência. Aqui no primeiro modelo, esse direito à resistência era bem light. E ele lançou, a meu ver, a pesquisa histórica que eu fiz, as ideias básicas do que é o impeachment hoje. Porque, vamos dizer, na primeira literatura que houve sobre o assunto produzida por huguenotes,
A ideia que se tinha é que o tirano poderia ser afastado do seu cargo por decisão dos então magistrados. Os magistrados vão entender não como juiz hoje, mas como a figura do legislador, o homem de leis. Então, esses magistrados do povo poderiam afastar o soberano e instaurar nova soberania, nova monarquia, por conta dele ser um tirano. Locke vai capturar isso, vai sistematizar isso muito melhor, brilhantemente, no segundo tratado de governo dele, e vai estabelecer o mesmo, vai chamar de propriedades, hora de direitos naturais, mas a ideia é que são direitos naturais mesmo, ele vai nessa linha, e ele trabalha melhor essa ideia de direito à resistência. Ele vai, como é que eu vou tentar sintetizar? Ele vai enxergar uma certa relação de razoabilidade entre tirania e resistência. Quanto maior a tirania, mais legítima, forma mais intensas de resistência. Chegando até o ponto de, em tiranias muito intensas, haver o tiranicídio, a morte do tirano, a revolução, como forma legítima de resistência. Então, vai desde o exercício da opinião, do direito à livre expressão, à crítica, passa pela desobediência civil, que nós chamamos hoje, a desobediência a ordens estatais, até o tiranicídio, dependendo da intensidade da tirania. Então, aí veja que a ideia de revolução nasce nessas ideias, não como a revolução imaginada por Marx para instaurar uma nova sociedade, mas a revolução como forma de restaurar direitos não observados por um tirano. Então, os direitos, eles praticamente se iniciam com a modernidade. Hobbes, que pensa o Estado de uma outra forma, o Estado como garantidor da segurança, era o Bolsonaro da época, estou brincando, com um garantidor da segurança, da paz, etc. Mesmo ele imagina que o soberano, que é um sujeito, para ele, não submisso ao contrato social dos direitos, mesmo ele reconhece que, por exemplo, o direito à consciência religiosa ele tem que se preservar sob pena de ser um tirano, de estar agindo ilegitimamente. Então, vamos dizer, os direitos eles estão nessa construção moderna, e eles vão evoluindo. O que a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem importância? A Declaração de 1948. É que até ela foi se evoluindo nos direitos humanos, eles vão cada vez mais perdendo esse elemento transcendental, esse elemento teológico, indo cada vez mais. Os protestantes foram primeiros a trazê-los para a política, tirar de Paulo, tirar do Evangelho e trazer para a política, mundanizaram, vamos dizer, essa concepção cristã dos direitos, e com a Revolução Francesa vai sendo cada vez menos ligado às suas origens religiosas. Então, vai cada vez menos se falando em direito natural e cada vez mais se falando em direito humano. Os franceses ainda trabalham com a noção de natureza humana, mas uma natureza humana que vem da racionalidade. É da natureza humana ser racional e os direitos seriam forma racional de organizar a vida política. Seria uma moralidade racional. Quando eu falo moralidade, eu não estou falando moralidade individual. É importante as pessoas entenderem isso. Não é a religião que eu sigo, meus hábitos sexuais, nada disso. Eu falo moralidade no sentido político. Como é que a vida coletiva se organiza? Quais os valores de organização da vida política? Mas, ainda assim, muito idealista e muito ligado a essa ideia ideal de natureza humana. Mas, de qualquer forma, esse elemento ideal vai constituindo e criando formas de vida, formas de sociabilidade. Os direitos, cada vez mais, em especial depois das chamadas revoluções burguesas ou liberais, eles vão deixando de ser ideais e cada vez mais virando common ground, solo comum. Eles vão virando uma forma, hábitos, como falam alguns teóricos. Quer dizer, um hábito, uma prática social. Eles vão virando prática social. E com essa prática concreta vão alterando o rumo das coisas da humanidade. Essa é a realidade. Mas, de qualquer forma, até a Segunda Guerra Mundial, direitos humanos eram considerados, vamos dizer, uma referência moral. Você queria julgar se uma sociedade é justa ou injusta, se ela é correta ou não, você usava os direitos humanos como referência. Mas era um juízo político, não era jurídico. Então, você tinha um fenômeno interessante. Tanto na ordem internacional, antes das Ligas das Nações, você tinha a soberania absoluta prevista no Westfália, Quer dizer, todos os estados eram soberanos e iguais entre si no plano internacional, um não interfere na vida do outro.
com as Ligas das Nações, começa a se ensaiar algo que vai redundar no pós-Segunda Guerra Mundial, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é a ideia de que a soberania dos Estados tem que deixar de ser absoluta, ou seja, os direitos humanos deixam aí de ser uma concepção moral e, por um grande consenso que se constrói na época, não é propriamente tão grande, há críticas a esse consenso hoje, mas, digamos, por essa construção que houve na época, eles passam a ter juridicidade no plano internacional. Eles passam a limitar a soberania dos Estados. O que significa os direitos humanos a partir daí? Uma ideia de você traduzir em normas, em direitos, o que nós consideramos a humanidade até então a vida civilizada. Uhum. E há aí, claro, uma limitação jurídica à soberania dos Estados. O seu Estado pode e deve ser soberano. Um não é superior ao outro, mas nenhum Estado tem soberania suficiente para tratar seu próprio povo de forma incivilizada, de forma bruta, de forma violenta, sem respeitar direitos das pessoas. Essa aqui é a lógica dos direitos humanos. É a mesma lógica das constituições rígidas, embora os direitos das constituições internas não tenham a mesma natureza jurídica que os direitos humanos. Direitos humanos é um determinado rol de direitos que vige no âmbito internacional. Os chamados direitos fundamentais são direitos postos pelas constituições, que podem ou não coincidir exatamente com os direitos humanos. Mas, de qualquer forma, é inegável que a inspiração é a mesma. As constituições rígidas do pós-guerra, elas surgem como uma semente anti-nazi-fascismo, contrário ao nazismo e fascismo, com a ideia de você ter opções políticas e jurídicas acima das decisões políticas, né? Ou seja, acima das decisões legislativas e acima das decisões judiciais. Então, aí surgiu o quê? No mínimo, as constituições rígidas impõem, no mínimo, pode impor mais, que as decisões políticas não contrariem os direitos de liberdade e que elas executem, realizem os direitos sociais. Esse conjunto de direitos humanos, os direitos de liberdade de primeira geração, os direitos sociais, chamados de segunda geração, têm que ser aplicados ou como proibição, no caso dos direitos de liberdade, ou como obrigação, no caso dos direitos sociais. Então, a adesão política deixa de ser livre. Até a Segunda Guerra Mundial, o legislativo podia decidir contra os direitos humanos. E isso era livre. Não havia as constituições não eram superiores às leis ordinárias. Leis ordinárias, chamadas leis ordinárias ou leis comuns, para falar de uma forma simples. As leis comuns e as normas constitucionais eram produzidas pelo mesmo órgão, com as mesmas exigências de processo, ou seja, com o mesmo quórum, etc. A partir da Segunda Guerra Mundial, quando pode alterar uma Constituição, precisa de um quórum muito mais rigoroso do que o quórum exigido para as leis comuns. Isso implica no quê? Que as normas constitucionais são hierarquicamente superiores às leis ordinárias. Agora, isso não é feito à toa. Não, é feito para poder fazer valer certos direitos materiais, que são os direitos fundamentais, os direitos de liberdade e os direitos sociais. Né? Então, a função fundamental é essa. Né? Existem aí as constituições, cada país vai adotar outras opções políticas, forma de estruturação do Estado, a democracia parlamentar ou presidencialismo democrático, cada um vai adotar o seu modelo, né? Que muitas vezes vai ser intangível também pela decisão política. Mas sempre, para ter um país que adote um modelo de Estado democrático constitucional de direito, um núcleo de direitos de liberdade e de direitos sociais tem que garantir. Né? Pelo menos de direito de liberdade, vamos dizer assim, para ser mais consensual. Né? Então, o que nós vimos é isso. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, elas vêm num movimento do pós-guerra que queria evitar a volta do nazismo e do fascismo, evitar ditaduras, evitar autoritarismos, né? Evitar formas incivilizadas de relação entre poder político e pessoas, né? E minorias, etc. Então, vamos dizer, esse é o sentido maior da Declaração de Direitos do Homem, que hoje está em crise, nós temos que entender isso. Tanto a Declaração Universal, normatividade, a força normativa dos direitos humanos, quanto a força normativa das constituições, seja no plano internacional ou no plano interno, estão em crise. Né? Estão sendo esvaziados de sentido por um verdadeiro processo desconstituinte no plano interno e um processo desumanizador no plano global. Né? Nós temos aí, no plano global, um niilismo de poder, né?
representado não só por estados, mas por grandes corporações econômicas, que vão esvaziando de sentido os direitos humanos e até transformando, ressignificando esses direitos em instrumentos para poder realizar seus intentos econômicos. Se invade países a título de garantir a paz, se elimina populações a título de garantir contra supostos genocídios. Ou seja, você começa a adotar uma série de medidas em que as forças militares do mundo foram se transformando de forças de segurança nacional em forças de polícia global. Então, hoje, nós não temos mais a guerra para a defesa de território. Nós temos a guerra com função de polícia. Vamos juntar aqui os países da ONU, do Conselho de Segurança, e invadir o Iraque porque ele está produzindo bomba e põe em risco a segurança do mundo. Ou seja, esse discurso da segurança invadiu o direito internacional e está levando ao esvaziamento concreto da soberania dos Estados e dos direitos humanos ao mesmo tempo. Então, nós vimos a tragédia que foi a invasão do Iraque, depois para não descobrir bomba nenhuma. Né? Quanto se matou de gente aí no Oriente Médio nos últimos anos para poder não realizar nada em termos de valores humanos, apenas para atender, vamos dizer, demandas e interesses econômicos. Né? Então, é isso que nós temos, assim, vamos dizer, um esvaziamento do sentido de direitos humanos no plano global. Né? E no plano interno, nós temos, ao contrário, forças de polícia que se transformam em exércitos de ocupação territorial. O que é a Polícia Militar Brasileira? É uma força para ocupar os territórios habitados pela pobreza. Você vai nas periferias da grande cidade, parece que você está num território ocupado pelo inimigo. É o medo constante, as pessoas não saem na rua depois de uma certa hora. É o risco, a sua integridade física e a vida te acompanhando cotidianamente. Então, isso faz o quê? Esvazia concretamente o sentido dos direitos fundamentais. Eles ficam como mero elemento simbólico, né? Como mero discurso no programa, né? E não conseguem, vamos dizer, se realizar de fato. Né? O programa normativo está lá, o símbolo está lá, mas ele não se realiza de fato. E isso vem, como eu falei, essa subcidadania que acaba se transformando a pobreza nesses países, né? Acaba, vamos dizer, ampliando o seu sentido no plano ideológico. Nós passamos a ter, na América Latina, por exemplo, mulheres, negros, que sempre tiveram esse tipo de percepção, LGBTs, mas também um elemento ideológico. Gente de esquerda passa a ser vista como inimigo e tratado como subcidadão, independentemente da classe social que venha. Pode ser rico, mas se for visto como de esquerda, vai ser tratado como o pobre é tratado. Então, a injustiça com que o pobre sempre foi tratado é universalizada para os segmentos de esquerda que compõem a elite. Né? E isso é um elemento muito importante. Eu trato isso no meu livro, vou fazer uma propaganda. É um livro já velho, mas eu vou publicar outro agora, no fim desse ano, no fim de 2020, começo de 2021, que vai ser mais atualizado e mais robusto. Mas é o que eu falava lá. Quer dizer, você passa, inclusive, a ter aquele fenômeno que autores alemães da época da guerra chamavam de Estado dual, que era típico do nazismo. Tem dois estados praticamente convivendo. Um que administra, vamos dizer, a pobreza e atualmente a esquerda, que é esse, vamos dizer, governabilidade de exceção permanente, esse autoritarismo líquido produtor de medidas de exceção, e um estado com direitos, com valores democráticos para, vamos dizer, tratar a elite bem pensante. Veja como é interessante. Tem gente que fala, e aí a minha divergência com todo mundo que tem falado aí, no plano seja da esquerda ou mesmo do centro, dos democratas em geral, em que há uma crítica a Trump e a Bolsonaro como se a linguagem ideológica deles, o fato deles falarem toda hora dessas coisas de escola sem partido, matar petista, como isso fosse uma forma de distrair do principal. Não é. Eu divirjo disso. Tudo bem, o principal está no problema econômico, mas há um novo fenômeno que as pessoas não estão enxergando. Quer-se criar uma subcidadania ideológica. Quer-se criar um proletariado ideológico, um lupenzinato ideológico, ou seja, gente que não é reconhecida como ser humano no sentido de proteção jurídica e política mínima a que todo ser humano tem pelos direitos, por conta do que o poder lhe imputa como sendo sua opção ideológica, nem aquele necessariamente adota. Então, pessoas que são das elites são hoje tratadas como subcidadãos, ou seja, como pessoas desprovidas de direito, que só conhecem o Estado como fonte da obrigação.
E isso é feito sem muito alarde, é feito por medidas de exceção específicas, persegue aquele sujeito que é incômodo, aquele outro, persegue o Lula, persegue aquele intelectual, o líder do MST, né? Ou seja, e pode ser às vezes uma pessoa ultramilionária, mas pelo fato dela ser de esquerda, ou ser vista como de esquerda, ou ser vista como inconveniente, pode ser posta como subcidadão. Se aquele sujeito lá, eu esqueci, é Soros o nome dele, né? Se ele fosse brasileiro, ele estava na prisão preventiva aí, mesmo sendo bilionário. E não é que ele é de esquerda nem de perto, nem de perto. Mas como ele fala negócio de maconha, essas coisas, tem um jeito mais liberal, pegavam ele aqui, né? No patamar posto hoje pelo sistema de justiça autoritário, parte do sistema de justiça que é autoritário do Brasil, e pelo Bolsonaro e essa turma, aquele cara é comunista. Então, põe na cadeia. Então, ou seja, nós voltamos a ter um fenômeno que havia na época do combate ao comunismo, que é a subcidadania ideológica. Aquele sujeito que, pelo fato do Estado e do poder lhe imputar uma posição ideológica, que digo, insisto, não necessariamente a que ele se reivindica, mas é o que o poder lhe imputa, ele é posto numa condição de subhumanidade, de não ter legítimo de exercício de direitos. O Lula talvez seja o maior exemplo que nós tivemos no país. Então, nós estamos nessa crise dos direitos humanos. E também acompanha ela uma crise das constituições rígidas. Eu não acho que direitos fundamentais e Constituição, no plano meu, jurídico, aí, técnico, sejam a mesma coisa que direitos humanos. Mas há, inegavelmente, uma isoformia entre eles. As constituições rígidas e os direitos humanos têm uma isoformia, quer dizer, eles acompanham o mesmo movimento no plano político e moral, né? E aí há uma crise nesse plano político e moral, né? Há uma crise na visão humanista da vida e do ser humano, em prol de um niilismo que no plano financeiro, econômico se manifesta pelo capitalismo financeiro e no plano cultural por esse autoritarismo líquido, digamos, que manifesta uma visão que, no fundo, é niilista mesmo. Vão matar bandido. Por quê? Porque é menos bandido, a gente mata e com isso resolve. Mas bandido é que nem biscoito, matar um vem 18, pouco interessa, vamos matando. Mas qual a finalidade? Não tem. Qual a racionalidade? Qual que é o plano? O que a gente obtém? Não, nada. É tudo tratado na emoção primitiva, imediata, sem planejamento, sem racionalidade, sem pensar. É tudo na base do impulso típico dos autoritarismos do século XX, revividos agora nessa nova forma. Então, estamos numa grande crise. Não é momento para comemorar direitos humanos, é momento para lutar por eles. Exatamente. Professor, o senhor falou há pouco sobre essa noção, né, de direitos humanos, que ela vai ganhando um sentido universal, geopolítico, internacional, para os povos, e aí as constituições vão se adaptando a isso. Mas quando a gente traz isso para o Brasil, a gente tem muito ligado a noção de direitos humanos à questão de segurança pública, uma associação política em relação a isso. Como é que o senhor acha que isso se deu e o quanto isso dificulta para o entendimento das pessoas em relação à importância de tudo isso? Isso é tão falso quanto não é novo. Está desde o começo da modernidade. Na realidade, está desde ali atrás, mas eu vou fazer um corte histórico, porque na modernidade senão ficou vagando aí, né? Mas veja, Hobbes propunha que modelo de Estado? Um Estado em que o soberano tinha por função primária a defesa da paz e da segurança, porque para ele o homem em estado natural era o homem contra o homem, era o homem lobo do homem, o homem inimigo do homem. E daí, para proteger o homem do outro homem, era necessário um soberano que a sociedade constituía com poderes para poder garantir, através da violência estatal, do uso legítimo da violência, a paz e a segurança. E essa seria a função primária dele, não garantir os direitos. Garantir o direito era secundário. Em momentos de paz, ele aplicava o contrato social, mas ele mesmo não estava submisso ao contrato social porque ele podia decidir por não aplicá-lo. Ou seja, ele podia decidir por não aplicar os direitos quando ele julgasse necessário manter a segurança. E esse é um modelo de Estado que não deixa de existir. Ele permanece, por exemplo, do mesmo jeito que você teve as revoluções francesas, perdão, as revoluções liberais ou burguesas, americana, inglesa e francesa, que são referências, um período muito pouco estudado é a Primavera dos Povos, de 1848, que surge como um movimento pelas democracias burguesas, mas na França, por exemplo, acaba redundando no segundo estado de sítio de Louis Bonaparte. O primeiro eu nem vou falar, porque é para reprimir os trabalhadores das jornadas de junho lá de Paris, de 1848, né? Mas em 1951
surge o segundo estado de sítio do Bonaparte, que, vamos dizer, é a primeira experiência marcante no plano histórico de um estado de exceção, né? Que a gente depois vai chamar de estado de exceção no século XX, em razão de um dispositivo da Constituição de Weimar que se pega emprestado, né? Originalmente, estado de exceção quer dizer uma situação, não um governo, uma situação de emergência, mas acabou sendo emprestado para significar governos de exceção. Mas isso é anterior a esse próprio período, né? Já, na realidade, se fala que o capitalismo gestou um tipo de Estado, que é o Estado, hoje em dia, constitucional e democrático. Tal. Não é verdade. O capitalismo gestou, historicamente, na modernidade, ao menos dois grandes modelos de Estado. O Estado democrático e de direito, de um lado, e o Estado de exceção, absoluto, vamos dizer, do outro, né? Que é o Estado de emergência. É o Estado em que, para poder garantir a paz e a segurança, acha legítimo o uso da violência e a suspensão dos direitos. E isso está desde o começo, desde antes de Locke, está em Hobbes, né? Quer dizer, que era um sujeito que defendia o liberalismo, tinha a visão forte de indivíduo, aliás, uma noção ultra forte de indivíduo, né? Tinha toda uma construção de defesa do capitalismo na essência do seu pensamento, mas por um veículo que é um Estado forte. Então, isso que nós achamos hoje, que é novo, um Estado forte que é constituído para defender a segurança, você vê que essa situação é estranha, né? Você vê os liberais, ou os defensores, ou os homens mais à direita, mais à extrema-direita, defendendo a ideia de que não tem que haver Estado, que ele tem que ser mínimo, que é falso. Eles propõem um ultra-Estado gigante. É que é um Estado que, em vez de controlar o excesso de riqueza, controla a liberdade, procura reprimir as liberdades, né? Para poder evitar o questionamento ao excesso de riqueza, né? Então, é um Estado ultra forte, ultra aparelhado, gigante, só que voltado a poder controlar a sociedade, né? Usando do discurso de que há um inimigo, no caso da América Latina, o inimigo, eu falei no meu livro, é o bandido. Foi inicialmente o traficante, expandiu para a figura do bandido, e esse sujeito que ameaça a existência da sociedade e do Estado deve ser combatido não como um ser humano que eventualmente errou, não como um cidadão que eventualmente errou, mas como inimigo, aquele ser em que os seus direitos de proteção política e jurídica mínima são suspensos, né? Inclusive a vida, direito à vida. E aqui no Brasil nós temos esse grande laboratório, inclusive, de necropolítica. A necropolítica surge da exceção. Ela é uma política pública que se usa a morte como forma de controle social, né? Então, ou seja, nós temos um novo autoritarismo em novas formas se constituindo, né? E se dá em torno desse discurso da segurança e da paz, só que antigamente quem ameaçava a segurança e a paz para Hobbes era o estrangeiro, é o outro povo, é eventualmente um inimigo interno, né? Indesejável, etc. Mas agora não. Ele é um inimigo interno não constituído politicamente, é uma classe social, um segmento social, é a pobreza, né? E que, para poder legitimar a sua persecução, tem que se desumanizar a pobreza. Então, se faz como essa desumanização? Carimbando nela a figura do bandido, carimbando nela a figura do traficante. O policial, que também é integrante dessa comunidade pobre, que também é vítima dessa guerra que é instituída. As vítimas são fardadas ou não fardadas, tanto faz, é tudo pobre, né? Mas ele vamos dizer, doutrinado a achar que ele entra num ambiente, quando ele entra numa comunidade pobre, onde só tem inimigos. O sujeito de classe média que está nos assistindo aí sabe que quando ele encontra na rua um sujeito negro, pobre, ele tem medo, porque ele é treinado a ter medo, né? O medo é o afeto do autoritarismo. É esse medo que justifica a gente tomar atitudes bárbaras, né? E por isso, por quê? Porque a gente atribui ao outro a culpa da nossa barbárie. Os nazistas, tem uma interessante pesquisa feita recentemente nos Estados Unidos sobre os oficiais da SS, né? Promoção comum de uma universidade americana e outra alemã, em que se mostra que, primeiro, não eram bárbaros, como a gente imagina, nem monstros, né? Aliás, as pessoas muito perversas eram excluídas do quadro do oficialato da SS. Eram mais técnicos, eles queriam técnicos, intelectuais, né? E a lógica afetiva dessa gente era atribuir aos judeus a culpa de... O nazista pensava, esse sujeito me faz matá-lo, né? Ele é tão ruim que ele me obriga a ser desumano. E é assim que a gente pensa, é o bandido, entre aspas, que faz a gente ser desumano. Ou seja, quando eu carimbo no pobre
a figura do bandido, eu legitimo tratá-lo de forma desumana, porque é como se ele exigisse esse tratamento desumano, porque ele é violento, ele é isso, né? Só que, veja, o que é a figura do bandido? Eu só posso falar que alguém é bandido depois de um processo judicial, de defesa, de apurar, ver provas. Ninguém passando na rua identifica quem é bandido ou não. Agora, a gente identifica quem é negro, a gente identifica quem não porta os signos e os sinais da riqueza e do pertencimento à sociedade de consumo. Isso a gente identifica. Então, a figura do bandido é isso, é a pessoa que, em geral, é negra, é sempre pobre, não porta os signos, a sua roupa, do pertencimento à comunidade de consumo, ao ambiente integrado à sociedade, incluído. Entendido. Bastante complexo, mas também o professor consegue dar a dimensão das coisas com essa explicação detalhada e vai criando um raciocínio na cabeça da gente que consegue apurar bem. Professor, dentro desse aspecto... Só que eu queria ressaltar, isso é velho. Diga, é velho, né? Não é agora de 16, nem de... Não é do Bolsonaro. 18, não. Isso vem de uns 5, 6 séculos, aí na modernidade, imagine. Olha só. Né? E a sensação que a gente tem que é uma coisa realmente nova. Diante desse contexto todo, eu queria tentar extrair a sua análise sobre a questão do papel do judiciário nisso tudo. Né? O judiciário é formado, essencialmente, por pessoas que têm ali o aparato das leis e o conhecimento das leis para que seja aplicada de forma correta. Ao mesmo tempo, a gente percebe que o judiciário também vem atuando para fazer com que esses direitos, e aí vou entrar numa outra fala que o senhor fez no programa anterior, que fala da efetividade, né? Como é que os direitos podem ser cumpridos de fato, né? Num ambiente que a gente tem de instabilidade constitucional, de instabilidade política, né? Que não é também de agora, começou em 2016, nem com o Collor, vem bem antes disso. Então, o contexto do Brasil nessa questão dos direitos humanos ela é muito, muito relativa também ao seu contexto histórico, né? Então, eu acho que são várias questões que você põe. Primeiro, como é que o judiciário age nisso? É o meu trabalho de acadêmico desde o começo dos anos 2000. Muita gente na França, atualmente, que eu tenho dado aulas lá e tenho pesquisado lá, e gente me falou no mundo inteiro, me falou que não, que eu teria sido o primeiro do mundo, um orgulho até, a falar do sistema de justiça como passível de ser agente da exceção, como soberano instaurador da exceção. Nunca se pensou um sistema de justiça, um judiciário que fizesse isso, a jurisdição como fonte de exceção, porque a jurisdição é predestinada a ser fonte do direito, mas é o que ocorre na América Latina. Se utiliza da exceção como legitimação da exceção, né? Se utiliza da jurisdição como legitimação da exceção. Então, para mim, essa governabilidade de exceção que existe nos territórios habitados pela pobreza, ela é gerenciado pelo sistema de justiça, pela polícia, que controla a vida, pelo judiciário, que inocenta, vamos dizer, a violência policial e pune o pobre, não tratando como réu ou como investigado nos processos, mas como inimigo, e autorizando a sua morte na necropolítica, ou seja, é o sistema de justiça que gerencia isso, como também é o sistema de justiça na América Latina que fez produzir novamente essa subcidadania ideológica, que não é só social, essa subcidadania de esquerda ou democrática, que é perseguida também por esse sistema de justiça. Lula é um dos exemplos, está acontecendo na América Latina inteira. E, modestamente, eu desde 2007 anuncio isso, que esse fenômeno ocorreria. Tanto que o meu livro é anterior ao impeachment da Dilma, anterior à Lava Jato, eu já falava das medidas de exceção como impeachments constitucionais ou como processos penais de exceção, né? E apontava, vamos dizer, o impeachment de El Salvador, do Paraguai e da Honduras, né? Fui lá, pesquisei, etc., como uma tendência latino-americana. Achava que o Brasil ia ser um pouco mais difícil, porque era mais complexo. Não é tão complexo, não. Mas, de qualquer forma, quer dizer, mas assim, então não é nem a ver com a nossa experiência local, é um fenômeno que eu observei no mundo, acho que observei que tinha essas medidas de exceção sendo produzidas em todo o planeta, mas é que no primeiro mundo, em geral, era o inimigo, a figura do inimigo era o estrangeiro, que era cunhado de terrorista, e você tinha a produção de um regime jurídico especial de segurança nacional, onde as medidas de exceção ocorriam para combater, e no direito penal ainda havia direitos humanos, sendo razoavelmente seguidos, no direito penal comum. Aqui não. O direito penal foi usado como fonte
de persecução ao inimigo, que é o bandido, não é o estrangeiro, é o interno, é o pobre, né? Primeiro, o traficante, que migrou para a figura do bandido, que é mais ampla do que o crime de tráfico. Surgiu com as guerras drogas. E essa técnica migrou para a política, no caso, aqui no Brasil, no caso do mensalão, em outros países, em outros casos. E também foram produzidas, no campo da política, impeachments inconstitucionais que romperam golpes, né, que romperam com a regularidade democrática. Eu não gosto de usar a palavra golpe no campo acadêmico, tem um artigo sobre isso, prefiro a expressão medida de exceção. Mas eu queria deixar claro que não foi militante de esquerda latino-americano e brasileiro que criou a expressão golpe, não. Essa expressão foi criada ou foi utilizada pela primeira vez para se referir a impeachments inconstitucionais, impeachments utilizados com a função de interromper, vamos dizer, o mandato de presidentes legitimamente eleitos de forma, vamos dizer, abusiva em relação ao que prevê a Constituição, foi por um dos maiores pensadores do direito do século XX, do começo do século XXI, inclusive, mas principalmente do século XX, né, que ele viveu a maior parte dele da sua vida produtiva na segunda metade do século XX, que é Ronald Dworkin, muito famoso no Brasil, utilizado por Moro. Né? O Moro utiliza Dworkin como fonte de argumentação, e Dworkin foi o primeiro a utilizar a expressão golpe de novo tipo para se referir a impeachments inconstitucionais contra presidentes democraticamente eleitos. Ele esclarece, é um artigo que ele produziu na revista The New Yorker Review, né, lá de Nova York, chama A Kind of Coup, um tipo de golpe, né? É exatamente esse o título do artigo, onde ele demonstra que nos presidencialismos democráticos e constitucionais, a figura do impeachment passa a ser usada como a bomba atômica numa guerra. É um instrumento ultra radical, excepcional e de emergência. E que, quando é usado de forma mais banalizada, implica no uso da Constituição para subverter a própria Constituição. Implica num mecanismo de golpe no sistema democrático constitucional. E ele usa a expressão golpe. Então, quem criou a expressão foi Ronald Dworkin, um jurista prestigiadíssimo, inclusive pela direita brasileira. No final da década de 90, ele se referia ao impeachment de Clinton. Foi muito criticado por juristas americanos, mas não dá para se falar que é a juventude brasileira aí do PSOL, do PT, do PDT, etc., que criou a expressão golpe, que é uma expressão mal usada. Não, é uma expressão cunhada por intelectuais de primeira grandeza, né, muito antes de acontecer o impeachment de Dilma, e que, a meu ver, serve para descrever o que houve com ela. Eu prefiro utilizar outra expressão, porque no meu trabalho é importante, como eu falo de novas formas de autoritarismo, isso é feito na teoria do direito e na decisão judicial, como eu trato desse tema, implica novas formas de autoritarismo, é importante utilizar nova nomenclatura para não confundir. O golpe é muito ligado à ideia do put do século XX, dos militares, por exemplo, que assumem o poder, tanque na rua, etc. Não é bem o que rola. Mas não é um nome legítimo de ser usado, não, tanto que é legitimado por gente de primeira grandeza aí no meio do direito. Né? Mas, de qualquer forma, é isso. Eu acho que o sistema de justiça na América Latina ele não só foi produtor dos processos penais de exceção, legitimador da necropolítica, como ele foi quem criou a condição político concreta para o surgimento desses golpes e desses impeachments inconstitucionais. E é incrível como isso foi em todos os países que eu pesquisei, não só no Brasil. Aliás, antes de ter surgido no Brasil a minha pesquisa. Né? Agora que depois do impeachment de Dilma, que eu passei a pesquisar os fenômenos aqui no Brasil. Né? Mas muitas vezes me acusam em debates falando que eu criei essa teoria para defender o Lula, a Dilma. Não, o Lula e a Dilma é que servem de exemplos para a minha teoria, que ela já vinha desde o começo de 2007. Né? Não tem nada a ver, ela foi um elemento, vamos dizer, não é uma propriamente teoria completa, mas são elementos teóricos criados para descrever um fenômeno em que a minha tese de pós-doutorado, por exemplo, meu livro é anterior ao impeachment, anterior à Lava Jato. Né? É anterior a esses fenômenos todos, né? Anterior ao processo contra Lula. Então, na realidade, ele serve de exemplos para a teoria, e não que a teoria tenha sido construída a partir dele. Então, esse elemento eu acho importante destacar. Então, eu vejo assim, eu mais que ninguém falo que o sistema de justiça pode sim, e é autor de medidas de exceção, é um agente relevante na América Latina desse autoritarismo líquido que nós temos. E a tua outra questão é relativa a...
as questões da instabilidade dos governos, né? Dessas mudanças que a gente... Então, eu acho que isso, vamos dizer, aí é muito, a história do Brasil, por exemplo, acho que isso tem muito a ver com os nossos elementos históricos, né? A nossa escravidão, que ainda nos persegue, é um modelo de sociabilidade violenta e instável, de baixa cognição, né? Em que é natural, porque você tem um pedaço da sociedade privilegiada que quer manter seus privilégios. Né? É muito simples de entender. Né? E esse mecanismo não deixou de haver com o fim da escravidão, conforme a gente já falou várias vezes aqui, ainda repercute efeitos, esse tipo de... No Brasil, luta de classes e luta racial não é a mesma coisa, mas tem muitos elementos de intersecção. Né? A interseccionalidade é mais intensa que em qualquer outro país do mundo. Não há uma interseccionalidade entre raça e classe que nem a do Brasil. Não dá para usar, acho um equívoco às vezes quando eu vejo movimento negro ou movimento feminista usando o modelo norte-americano ou de primeiro mundo, não dá para usar. Né? O caso da mulher negra brasileira, o caso do negro brasileiro, ele é absolutamente diferente do norte-americano. Primeiro que aqui não é questão de minoria, é questão de soberania popular. A maioria da nossa população é negra, né? E a maioria da nossa população é mulher. Então, nós não temos questão de minoria aqui. Né? Nós estamos jogando com a soberania popular. Vamos ter soberania ou não? A questão aqui é de maioria. Né? De uma maioria que não é maioria no plano simbólico, não é maioria na ocupação dos espaços de poder, mas é maioria na população. Nós só vamos ter democracia no Brasil quando nós tivermos um poder majoritariamente branco, preto, negro mesmo, e feminino. Essa é a realidade. Não é o que ocorre nos Estados Unidos. Uhum. Nós temos um modelo diferente. Nós só podemos falar em democracia plena no Brasil no dia que nós tivermos um parlamento, um judiciário, uma diplomacia, um executivo majoritariamente negro. Porque isso vai ser natural do processo da maioria ocupar espaços de poder. Né? O segundo elemento que eu acho relevante, que tem a ver com a instabilidade, não há democracia, não há Estado de Direito em países muito desiguais, não há exemplo no mundo. Uhum. Né? A nossa desigualdade social, esse fosso que é essa desigualdade intensa que tem no Brasil, ela não propicia a formação de uma prática social, de um common ground, a expressão de D-Work, a expressão que eu uso muito é de D-Working. Né? Não há o espaço para a formação dessa prática social própria dos direitos, né? Próprio desse igualitarismo inerente aos direitos, digamos assim, que todos somos filhos do mesmo pai, aí, em essência. Né? Quer dizer, essa ideia ela não funciona como prática social por causa da desigualdade social. A forma de vida que tem um homem que mora na favela é muito diferente da do homem que vive nos jardins, aqui de São Paulo. São formas de vida muito distantes em que não dá para construir valores em comum pela prática social. Então, enquanto nós tivermos essa democracia intensa, Constituição e democracia no Brasil vão ser meros programas simbólicos, vão ser meros estímulos a que a gente caminhe, etc., mas nunca algo concreto. Então, o Brasil passa por esse grande dilema. Qualquer assunto que você toque com seriedade, você chega na desigualdade social. É o principal inimigo nosso. O inimigo do Brasil chama desigualdade social. Nós temos que combater. Né? E não é, eu já falei umas vezes aqui para você, não se confunde com combate à miséria. E esse é o erro da esquerda, quando esteve no governo. Não se confunde combate à miséria com combate à desigualdade social. No mundo, inclusive, hoje, a redução da miséria. E a desigualdade só aumenta. Né? São coisas que não se confundem nem no plano material, nem no jurídico, nem no político. Um liberal, a maioria dos liberais, Milton Friedman, por exemplo, que é um ultraliberal, ele admite o combate à miséria. Ele criou a ideia do imposto negativo. Essa ideia que o Suplicy ultra defende, aí, até de forma meio chata, toda vez que você vai falar com ele, muito legal o jeito dele, que essa renda cidadã é um imposto negativo do Milton Friedman, uma proposta liberal, neoliberal. Né? O neoliberal, uma boa parte deles defende a ideia do combate à miséria. Né? O que eles são contra é combater a desigualdade, que eles acham que é natural do processo social. E aí nós nos diferenciamos deles, né? Que era um combate à desigualdade. Eu sei que isso nos diferencia também, vamos dizer, do marxismo mais ortodoxo. Eu tenho consciência disso, que acha que desigualdade social também não é um conceito útil. Né? Eu acho que é um conceito extremamente útil e explica muito da nossa realidade. Né? Então, eu acho que
Se a gente quer fazer valer os direitos, quer fazer valer a democracia, estudante de direito que está nos ouvindo aí, combata a desigualdade social. Né? Constituições do pós-guerra, o que significam? É como de Dworkin, estou falando nele de novo, tem um livro que chama Levando os Direitos a Sério. O que é levar os direitos a sério? É levá-los para a realidade, é deixar de ser mimimi, é deixar de ser conversa idealista e simbólica e ser levado para a concretude. No Brasil, só tem um jeito de levar os direitos a sério: combater a desigualdade social. Esse é o primeiro passo. Né? Eu sei que os teóricos positivistas, em especial os exclusivistas, formalistas, não acham que isso que eu estou falando é direito. Eu acho que o que eles estão falando é insuficiente para resolver o problema jurídico. Né? Eles acham que resolver problema é coisa de política. O direito serve... Né? Eu falo que a teoria deles é inútil, é muito boa para a teoria do direito, ninguém aplica na prática, né? Porque não tem como. Né? Então, as teorias avaliativas do direito, como de Frederick Miller, de Dworkin, Alexis, em certa medida também, todas são teorias que visam aplicar os direitos na prática, dar valor a eles, que é o que a gente busca. Né? E essas teorias, elas levam a observar o ambiente da concretude, o ambiente do direito como prática social, a decisão de aplicação do direito. Aí eu não posso deixar de enxergar macro problemas. Se eu enxergo a disfunção, a meu ver, de uma decisão judicial injusta ou inadequada, eu tenho que enxergar não só a disfunção, mas como a patologia. E no Brasil, essa patologia que hoje são as medidas de exceção produzidas pelo judiciário, a gente vai encontrar na origem de todo mal no Brasil, tá? A desigualdade social, né? De quase todo mal, vamos dizer assim. Né? Então, não há como construir direitos e democracia intensa e verdadeira no Brasil sem primeiro a gente enfrentar esse problema. Exatamente. Professor, para a gente encerrar, eu queria acrescentar um tema que eu acho que está dentro também da ordem do dia, que é a questão do meio ambiente. Há alguns dias, o presidente Jair Bolsonaro chamou aquela ativista, né, jovem ativista Greta Thunberg, de pirralha, né, pela sua luta mundial aí, em defesa do meio ambiente. Essa declaração repercutiu, como sempre, negativamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas, por outro lado, também revelou como pensa, né, o Bolsonaro em relação a quem luta pelo meio ambiente, defesa do meio ambiente. Os direitos humanos estão inseridos nessa questão do meio ambiente, por exemplo? Claro, são os direitos de última geração, né? Os direitos, vamos dizer, da sociedade. Todos nós temos um direito humano a um meio ambiente protegido, a viver num ambiente salubre, né? Um direito da humanidade. Do campo do, vamos dizer, processual, vamos dizer assim, ou da teoria estrutural dos direitos, vamos chamar assim, eles são chamados meta-individuais, né? Ou que são os coletivos e os difusos. Especificamente, o direito ao meio ambiente é um direito difuso, disperso pela sociedade. A sociedade como um toda é titular desse interesse. Mas essa ideia desse Bolsonaro de chamar a Greta de pirralha, eu olho para a Greta, eu não vou dizer como é que ela é pessoalmente, eu não conheço ela. Sim. Mas o símbolo que ela transmite é de uma moça que tem Asperger, tem um traço de autismo, supera essa dificuldade, se entrega a uma causa extremamente generosa, com extremo vigor, mobiliza a opinião pública de um monte de países, não só do país dela, de todo um continente, que é o continente europeu, e acaba repercutindo no mundo. Quer dizer, é um símbolo de bondade, no sentido que os conservadores gostam de falar, e eu também, quer dizer, porque traz a ideia de virtude, que eu acredito muito, não vou ter tempo de debater aqui com os marxistas isso, mas eu acredito nessa ideia de virtude. E o Bolsonaro chama ela de pirralha, ele mostra o quanto ele é, para mim, a essência do vício, a essência do mal. Esse homem é o mal encarnado. Eu vejo ele reagindo, eu vejo a forma displicente, agressiva com que ele trata os outros, aquelas piadas não só de mau gosto, mas com conteúdo simbólico muito violento. Eu vejo o que ele prega, chamar uma menina dessa, em vez de estimular, usar como exemplo para a nossa juventude do que é uma entrega generosa ao coletivo, generosa ao outro, do que é a ideia clássica de bondade, o sujeito vai e ataca. Quer dizer, esse homem, além de todo o problema político, além de todo o problema ideológico, além de todo o atraso, de todo o déficit cognitivo que ele tem, aqueles filhos dele, ele é o mal encarnado. Se há um vício encarnado, quer dizer, um sujeito que é o mal como forma de carne, esse Bolsonaro, na minha opinião.
E, para um maior exemplo, esse ataque que ele desfere a essa menina, né? Que é um exemplo de dedicação, né, à causa pública, a valores que a ocidentalidade construiu. E essa gente ainda tem o desplante de ter uma interpretação da tradição ocidental para eles se julgarem os herdeiros. A tradição do Ocidente é a tradição da bondade, de todos somos filhos do mesmo pai, a tradição dos direitos, é tudo anti-Bolsonaro. Esse homem é o mal, quer dizer, ele é a maldade em essência, tudo que se busca combater em 5 séculos de modernidade, né? E ele consegue encarnar isso, né? Quer dizer, e as pessoas gostam, quer dizer, você vê o quanto que de, vamos dizer, de primitivo, de mal habita as pessoas, de quanto a perversão a humanidade ainda é capaz é quando vota num homem como esse, né? Exato. Acho que todo mundo que votou nele, eu não culpabilizo, acho que tem grande parte desse eleitorado que equivocou, e erro faz parte da vida, mas tem que entender que na hora que pôs o xizinho nele lá, estava vivendo o seu momento perverso. Todos nós já vivemos. Eu já vivi meus momentos perversos, a Day já viu as dela, todos nós vivemos isso. Pois ali foi um momento seu de perversão na hora que você pôs o xizinho em favor do Bolsonaro. Porque esse homem, eu não tenho outra definição, ele é o mal encarnado. Verdade. Não tem outro jeito de definir. Verdade. O Porchat, o Fábio Porchat, que é comentarista, humorista, ele colocou uma... Ele é contra tudo de bom, Day. Ele é contra a cultura, Exato. Ele é contra o meio ambiente, Saúde, ele é contra os professores. Aquelas professoras, eu vou para a periferia, eu tenho amigos, né? Tenho amigas que são professores de periferia, eu vejo essa gente se dedica pra cacete, ganha uma merda, vive uma vida toda sacrificada por causa daquelas crianças. Esse cara consegue ser contra essas professoras, como inimiga pública, né? E ser a favor daquele marginal que mata gente, quer dizer, defende o ligado com esse negócio de como é que é? A mídia cogita da hipótese de estarem até ligados a essas comunidades de policiais que foram para a bandidagem, milícias, etc. Quer dizer, é o elogio da milícia e o ataque à professorinha da periferia. Quer dizer, isso aí é o fim, né? É o fim. Eu sei que tem gente da esquerda que critica essa nossa posição, fala, vocês acabam com posição conservadora, defendendo o institucional. Não é que isso é incivilidade, isso aí é o chorume da vida social, é o esgoto. Total. Você não pode ser a favor disso de jeito nenhum, tem que combater isso antes de qualquer coisa. Depois a gente resolve nossas brigas, né? Exatamente. O Porchat disse que o Bolsonaro não governa, ele se vinga. Eu acho que é uma boa expressão também disso, né? Ele não governa, ele fica se vingando de todo mundo. Feita a frase. Feita a frase. Professor, queria muito agradecer a sua participação aqui conosco. Muito obrigado. Hoje vocês perceberam que nós não fizemos perguntas, não lemos aqui os comentários, porque essa entrevista é gravada. E aí a gente vai colocando aí diante da nossa programação sempre às segundas-feiras. Muito obrigada a todos, continuem com a gente por aí. Um abraço. Obrigada, professor. Muito obrigado.